tinha saído com outras pessoas do Tinder. E aí ela viu ele na página, deu um like, ele retornou o like, eles começaram a conversar. Ela tinha 16 anos na época. E tava ficando com um menino que foi o primeiro garoto que ela transou na vida. Ele era lindo, moreno, surfista. Ela era super apaixonada por ele. Eu fui fazer um infantil em Curitiba. E um produtor curtiu muito meu trabalho. Ele convidou ela para ir para casa dele. Ela estava em casa, estava cansada já estava de camisola. Estava tendo manifestação no Largo do Machado. Sabe esses dias que você não quer sair de casa, mas você sai? Ela encontrou com ele numa festa junina da escola e desejou passar com ele aquela noite, já que no dia seguinte era dia dos namorados. Um dia ele chamou ela pra matar a aula numa cachoeira. Ela ficou super animada, mas ela sempre foi muito tímida, então ela chamou uma amiga. Eu voltei pro Rio, ele me procurou depois de uns meses e me chamou pra tomar um café. E eu fiquei animadíssima com o convite. Atriz no Brasil, quando recebe um convite. Aí de cara eles conversaram sobre ele ter filhos, 2. E aí ela achou que era seguro, né? Porque uma pessoa que tem 2 filhos, você não pensa que ele vai ser um escroto. No final da festa, ele perguntou se ela queria ir com ele na casa de uns amigos dele. Ela topou. Tinha um monte de menina muito mais bonita do que ela achava, no colégio, e ela achou que ele nunca fosse querer nada com ela. E aí a reunião, que virou café, que virou cerveja, virou um show no Beco do Rato. Ela chegou na casa dele e viu que era uma casa hostil, fechada, não parecia que ele recebia 2 crianças ali. Eles começaram a beber tudo que tinha na casa. Tequila, vodka, brincaram de shots. Na cachoeira eles conversaram, fumaram um. Até que teve um momento que ele tirou da mochila uma garrafa de uísque. Acho que por aceitação. Ela meio que se viu na obrigação de aceitar beber aquilo. Ela achou que se ela bebesse, ele ia gostar mais dela. Aí ele fez uma sopa, eles beberam um vinho, estavam vendo um filme. Aí o clima começou a esquentar. Ela disse que não ia passar disso, não ia passar de beijo, nem amasso. Porque ela estava menstruada. No táxi, ele, sem transição nenhuma, sem me dar direito de escolha, pegou no meu braço muito forte, assim, e já foi pro seio. E a outra mão ele me botou muito forte na minha virilha. E aí eu me senti invadida com aquilo. Empurrei ele e disse, cara, que isso? E aí ele me pegou de novo e disse, como assim você não vai querer ficar comigo? Ele chamou ela pra ir pro quarto. E ela foi. Eles subiram pro quarto e começaram a transar. Quando, de repente, ele levantou e saiu do quarto. Deixou ela lá, nua, da cintura pra baixo, no escuro, sem entender muita coisa. E aí depois ele voltou. Continuaram transando. E isso se repetiu algumas vezes. Até que, numa dessas vezes, quando ele voltou, ela percebeu no escuro que não era mais ele, era o amigo dele, que estava penetrando ela. Mas na volta da cachoeira, ela viu que ela não estava se sentindo muito bem. Ela lembra que ela acordou na cama dele, com ele comendo ela, xingando ela de puta, pobre, suja. Ela ficou paralisada, ela não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ela falou que não queria, que ele ia com calma, mas aí ele já estava com a mão na calcinha, passou a mão na vagina dela e falou, você está toda molhada, como é que você não quer? Aí ela virou para ele e falou, você não confunde uma questão fisiológica com o meu consentimento. Quando ela viu, ele já estava de camisinha, já estava metendo aquele pinto sujo dele dentro dela e colocando, até que ela simplesmente
desistiu, assim, sabe? Ficou ali parada e ele botando. Até que uma hora ele broxou, virou pra ele e falou: você não queria mesmo, né? E eu, sentindo aquela opressão toda, fiquei muito nervosa, pedi pro motorista parar o táxi. Empurrei ele de vez, saí do táxi. E me dei conta que eu estava 2 horas da manhã, próximo ao Beco do Rato, sozinha. Tive que ir andando para casa e nessa caminhada eu já ouvi coisas que eu não queria ter ouvido, que eu não quero ouvir, que a gente escuta diariamente sendo mulher. E aí eu encontrei um amigo na Glória. Eu vi aquele rosto que eu podia falar. E aí ele me viu numa situação desesperada, abatida, me acalmou, eu chorei, ele me abraçou, a gente falou sobre. E aí ele começou a me oferecer mais bebida. Ele me disse: vou te levar para casa. E eu aceitei aquele cuidado, né? Só que a gente não foi para casa, a gente foi para um motel. E aí eu lembro que o motel era espelhado. E eu queria fugir daquela situação, não lembro do momento que eu disse não. Mas eu lembro que eu não tinha direito de dizer não pra mim. E aí eu tentava virar o meu corpo pra fugir daquela situação, daquele corpo que não era o que eu queria, daquele cheiro que não era o que eu queria. Só que o espelho, em todos os cantos, denunciava todos os cantos do corpo daquele desconhecido. E ele foi se tornando cada vez mais desconhecido à medida que ele tocava no meu corpo. E aí teve uma hora que eu desisti. Eu fechei o olho, esperei aquilo acontecer. Ela lembra de flash daquela noite. E lembra de acordar na cama com os 2 meninos. O amigo dele, que nunca perguntou nada a ela, que nunca... Ela sentiu vergonha. Depois, no colégio, ele espalhou para um monte de gente que ela era uma puta e que era só dar um pouquinho de bebida que ela liberava geral. Já tinha sido muito cruel o que ele tinha feito com ela, mas que ela ainda não tinha se dado conta. Teve um dia que ela estava numa festa, um tempo depois, e um cara chegou nela mencionando a questão da bebida e meio que insinuando que ela fosse dar para ele porque ela era uma puta. E no dia seguinte eu acordei, empurrei o cara e saí vazia, fragilizada, tendo que fazer uma apresentação de palhaça pra criança, tendo que fingir que eu era feliz. Ela estava muito esgotada, acabou dormindo na cama dele. Quando ela chegou na faculdade, bateu uma sensação de arrependimento, sabe, de culpa de ter ido. E aí chegou uma mensagem no celular dele, falando: desculpa qualquer coisa, mas é que ontem você me deixou com tesão. Aí à noite ela foi pra Comuna, um bar de Botafogo, com uma amiga. E ela viu o cara. Quando ela viu o cara, começou uma mistura de medo com não entendimento do que era esse medo, mas ela se escondeu, desceu as escadas da Comuna correndo, parou atrás de uma árvore e pediu pra amiga dela ver se o cara ainda estava ali. A amiga falou: pô, mas ele é tão gatinho. Ela falou: não quero saber, não quero estar perto dele. E aí só no domingo, ela no quarto dela, sozinha, ela percebeu o que tinha acontecido. E ela começou a chorar muito. É como se a memória de quinta-feira tivesse virado uma broca, sabe? Tivesse perfurado o peito dela com muita força. Mandou uma mensagem pro grupo do Face das amigas feministas que ela tem. E as meninas confirmaram o que ela estava tentando não acreditar. Ela tinha sido estuprada. Ela só se deu conta que tinha sido estuprada 5 anos depois do acontecido. Sendo que 2 desses 5 anos, ela namorou com esse menino. Durante o namoro, toda vez que eles encontravam esse amigo dele, o clima ficava ruim. E eu me dei conta que eu fui estuprada 2 anos depois. Ela escondeu esse sentimento por 10 anos. Até que ela começou a
se envolver com o feminismo. E aí meio que ela sentiu aquela pontada de que ela tinha que desenterrar aquilo dela. Ela foi estuprada por ele quando ela tinha 17 anos. E apesar de toda a dor que ela sentiu ao admitir isso, ela conseguiu se libertar. Mas e se ela não tivesse percebido? E se até hoje ela não tivesse percebido? E quantas outras meninas nunca perceberam e nunca perceberão? E se eu já tiver vivido um estupro, mas não reconheci até hoje como um estupro? Ela conseguiu sentir, sofrer e perceber que a culpa não é dela. A culpa não é dela. Ela não tem que ter vergonha. Eu me senti estuprada a noite inteira, sabe? Desde do cara que me oprimiu no táxi até a minha caminhada a encontrar o cara. Então, teve um cara que começou, teve um monte de pessoas que continuaram e um outro que terminou com um ato. Aí ela mandou uma mensagem pra ele, falando como ela tinha se sentido e o que tinha acontecido. Aí ele respondeu, perguntando assim, se você é feminista, por que você não se empodera? Por que você veio pra minha casa? Por que você não me empurrou? Por que você não saiu? E completou falando que ele era homem. E que ele tinha sido criado assim. E que ele não percebe. E como ela poderia ajudar ele, porque ele tem uma filha, e que não queria que a filha dele passasse por isso. Porque a gente sempre imagina que o estupro vai acontecer com você andando dentro de um beco escuro e alguém te puxando e calando tua boca. Mas não. Ela disse que não queria e ele continuou metendo mesmo assim. O consentimento dela não contou. A vontade dela não importou. O prazer dela não foi levado em conta. E foi muito complicado dela entender. Porque para a mulher, você sempre está numa situação de submissão. Então é muito difícil você entender quando você é violentada. Porque o tempo inteiro você é violentada e você não percebe. Mas acontece que mulher também goza. Mulher também goza.